Estamos falando sobre direitos trabalhistas. E é bom, né, a pessoa conhecer quais são os direitos de um funcionário quando ele é mandado embora, tá bom? Olha só, pessoal, vamos lembrar então quais são os direitos de um funcionário quando a empresa manda o funcionário embora. Primeiro, aviso prévio. Muito bem, você que falou é aviso prévio. Segundo, saldo de salário. Terceiro, temos lá o 13º salário. Quarto, férias vencidas, se houver alguma férias que está vencida. Quinto, férias proporcionais dos meses que ainda estão restando. Sexto, dedo aqui sobrando, né? Temos aí um terço de férias, somando as duas férias dividindo por 3. Quarto, sétimo, né? Eu estou errando até as contas aqui, né? Sétimo aqui, as contas já estão ficando. Produção, tô ficando meio velho aqui, produção. Ainda as contas aqui, né? Sétimo, não, hora extra, hora extra. Vocês não estão me ajudando aí, velho? Hora extra. Nós temos o que mais aí? Gratificação. O que nós temos mais aí? Né? O pessoal acabou de entrar outro empresário aí, ó. Ajuda aí, velho. Vamos lá. Mais um direito aí que eu tenho. A multa trabalhista. Tá faltando um direito aí que alguém saberia me dizer? Rafael, sabe me dizer qual o direito que está faltando aí para o funcionário quando ele é mandado embora? Eu não falei o direito aqui. Tem direito, pessoal, a receber o seguro-desemprego. Essa é uma coisa, né? E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, pessoal, que vai ser sobre direitos trabalhistas, curiosidades, né, trabalhistas. E eu queria só falar um pouquinho mais, né, para quem não me conhece, para quem já está comigo há algum tempo, aí já sabe que eu sou Oliveira do RH. E é um prazer, né, estar com vocês novamente. E para quem não me conhece ainda, eu sou proprietário da Case Consultoria e Treinamentos. Sou um consultor, inclusive, tá, da área de recursos humanos. A minha empresa tem um objetivo e tem uma das principais funções de direcionar, encaminhar profissionais e funcionários para diversas empresas, né, na área de escritórios, né. Eu domino há mais de 25 anos essas áreas de escritórios, em vários segmentos, em várias áreas de escritório. Agora vamos fazer uma live só sobre escritórios, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre escritórios aí. E nesses 25 anos, nesse tempo que a gente está trabalhando com essas áreas, lidando com várias pessoas, a gente acaba aprendendo algumas coisinhas, né? E algumas coisinhas que são boas de compartilhar com vocês aí. Esse, para mim, é um privilégio. Eu me divirto aqui com vocês, na verdade, né? Você tem que aprender, você tem que entender um pouco mais sobre isso aí. E hoje, assim, olha, eu quero convidar vocês para ficar com a gente até o final aí, porque esse assunto ele é de muito interesse, de muitas dúvidas. Para falar a verdade, aqui na minha consultoria, é uma das perguntas que mais o pessoal faz para mim durante o meu estado de trabalho aqui, na verdade, né? E a pergunta é: quando eu sou desligado de uma empresa, quais são os direitos que eu vou ter? O que é um direito trabalhista? O que é uma lei trabalhista? Né? Você que está do outro lado aí, ó, eu vou dar um oi primeiro pro pessoal do Instagram, né? A Vanessa entrando com a gente aí, tá bom? Cristóvão também. Uma galerinha boa aí, tá? Agradecer o pessoal de ontem, nós tivemos aí mais de 200 pessoas na nossa live no Instagram, mais um par de gente no YouTube, o pessoal está assistindo. Então, assim, todo mundo, você tem um parente, você tem uma família, alguém da sua família, talvez a sua esposa, ou você mesmo, seu pai, sua mãe, um irmão, que já passou por essa situação de ter trabalhado um certo tempo em uma empresa e de um determinado momento a pessoa tem que sair. Aí ela tem que sair. Só que quando ela vai sair, por algum motivo ou outro, uma situação diferente, ela não sabe o que ela tem direito a receber. Esse vai ser o nosso tema hoje, exatamente sobre direito trabalhista. Saber que você pode ter mais direito do que imagina. Se tem curiosidade, pergunta aí, tá? Nós vamos ver os casos aqui hoje também, de curiosidade que você tem, tá nessa área. Mas primeiro vamos fazer uma viagem, né? Vamos fazer de volta ao túnel do tempo, né? De onde surgiu essa questão da lei trabalhista, a palavra trabalhista? Pessoal, já não é segredo para ninguém que sempre existiram, né, classes distintas, tá bom? Tivemos aí classes, né, de grandes pessoas pessoas com grandes posses, né, grandes latifundiários também, pessoas que tinham grandes terras, posses. E tem um determinado momento aí, pessoal, principalmente, tá, em torno de 1900, principalmente, uma das eras de ouro da indústria, quando estourou o sistema industrial, em que havia uma necessidade de, quando se criou indústrias, de contratar uma grande quantidade de pessoas para poder trabalhar nas indústrias. E uma das indústrias também foi aquela que beneficiou o carvão. A história do carvão ela é interessante. Só que por um determinado tempo se percebeu, tá, que haviam pessoas que trabalhavam nas indústrias em condições subhumanas, né, subhumanas. Às vezes a pessoa trabalhava uma jornada de 16 a 18 horas. Pensa bem, o cara trabalha 16 a 18 horas por dia. Dormir um pouquinho e voltar para trabalhar, né? Pessoas estavam, por exemplo, lá, às vezes ali estava um saneamento básico naquela indústria, sabe? Aquela coisa, às vezes tinha situações em que pessoas trabalhavam na indústria, convivendo até com ratos, né? Crianças, mulheres, ratos ali, né? As mulheres trabalhando ali também em algum ponto.
E no meio de tudo isso, sempre tem alguém, eu acho interessante estudar a história das revoluções, porque sempre tem alguém que se levanta contra alguma coisa. Tem alguém que se levanta contra alguma coisa. Alguém que vai reivindicar, vai cobrar, começa a questionar, pensar, por que nós trabalhamos nessas condições? Certo? Só sei que nesse meado aí, como havia muitas pessoas em situações mais complicadas e rudimentares, quando foi mais ou menos em 1943, criou-se, imagine um livro, né, como se fosse uma bíblia, na verdade, da questão trabalhista. Criou-se então um documento, tá, chamado Consolidação das Leis Trabalhistas, é o que o pessoal chama de CLT. E nessa CLT eu achei interessante que foi assim um dos primeiros documentos que começou a regulamentar, olha, o funcionário vai ter direito a isso, quando ele sair, ele tem direito a isso. Enquanto ele estiver trabalhando, ele tem direito a isso, aquilo outro. E ele foi criando essas rotinas. Inclusive, dentro dos escritórios que eu tive a oportunidade de trabalhar durante 8 anos, né, que eu fui chefe do departamento de pessoal. Inclusive, quem não sabe, né, o que é um departamento de pessoal, é um setor de um escritório onde a gente cuida de tudo relacionado a um funcionário. Vai contratar um funcionário, quem contrata é o departamento de pessoal. Vai fazer uma folha de pagamento, quem calcula é o departamento de pessoal. Vai pagar uma hora extra, vai calcular umas faltas, vai calcular as férias, um 13º. E aqui hoje nós vamos falar, que é um tema que eu acho bacana falar, que hoje é do acerto trabalhista, da rescisão de contrato. A palavra rescisão, que é o termo rescisão, que é uma aula um pouquinho mais técnica hoje para você entender, a palavra rescisão, ela nos remete, né, a um corte, de vínculo. Então, rescisão, rescindir, cortei. Então, acabou o vínculo naquele momento, né? Então, Vanessa, você está com a gente aí, né, acompanhando a nossa live aí, você vai entender isso aí, tá? Muito bom. Cortou o vínculo, então a pessoa não vai trabalhar mais naquela empresa por um tempo. E esse vínculo, então, nós chamamos aí de rescisão, é um acerto, um corte, né, de contato da empresa, do patrão com o funcionário. Então, só que quando esse funcionário sai da empresa, depois que se criou, então, as leis e as regras, que elas foram também sendo ajustadas por outras instruções normativas que a gente fala, o que é uma instrução normativa? É só uma lei que agregou aquela CLT. Olha, antes era assim, agora vamos fazer também assim. Aí foi criando uma série de direitos que o funcionário tem e deveres que a empresa deve cumprir, certo? E aí foi criando isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre isso, exatamente sobre isso. Eu separei para vocês aqui, né, algumas informações interessantes sobre isso aí para a gente falar. Então assim, ó, vamos pegar um caso prático, tá? Vou pegar um caso bem prático de uma pessoa que saiu de uma empresa. Primeiro, então, quando eu desligo de uma empresa, um funcionário sai de uma empresa, tá bom, Gislaine? Um abraço para você aí também. Ele sai sobre alguma circunstância. Tem alguns casos, modelos de forma dele que ele vai sair de uma empresa, que ele vai desligar e vai fazer rescisão. O primeiro ponto, modelo desse que tem, nós chamamos de dispensa sem justa causa. Uma dispensa sem justa causa é aquela dispensa onde a empresa está mandando o funcionário embora, tá certo? Ela pode mandar o funcionário embora a qualquer momento, tá? É claro que quando o funcionário entra, nós temos aí, né, vários tipos também, né, de dispensa. Uma outra forma também de desligar um funcionário de uma empresa é quando o próprio funcionário pede para sair. O funcionário pediu para sair, tá bom? Eu lembro que quando eu trabalhava, né, numa determinada, eu era chefe de departamento de pessoal, eu sempre defendi esse lado mais humano das coisas, né? O lado mais humano eu achava bem interessante. Eu sempre, assim, fui a favor de quando a empresa fosse mandar um funcionário embora, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Fosse um pouco mais humano com a pessoa, chegar e conversar. Porque uma pessoa, quando está sendo mandada embora de uma empresa, que foi o primeiro caso que eu falei, às vezes o psicológico dela abala, porque ela tem família para cuidar, ela tem conta para pagar, tem situações dela que se envolve, né? Então tem pessoas que não são humanas na hora de demitir. Imagina antigamente, quando era aquelas indústrias, que as pessoas, elas pareciam mais número do que uma pessoa. Então aquilo ali acontecia e a pessoa era mandada embora, chegava ali, praticamente escorraçava o cara da indústria, né? E as coisas começaram a ser mudadas. Inclusive hoje, quando um funcionário é mandado embora de qualquer jeito, um patrão humilha ele, já é um caso chamado, que eu falei até na outra live, chamado assédio moral. Isso já é um caso diferente, entendeu? Em alguns casos já dá até prisão para um dono de uma empresa se você não tomar cuidado. Então vamos lá. Dispensa sem justa causa, quando a empresa manda o funcionário embora. Pedido de dispensa, quando o funcionário pede para sair. Temos o terceiro caso, que é o contrato de experiência, quando o funcionário ainda está em experiência na empresa, que é um outro modelo, que é uma forma de acertar com o cara que tem direito. Cada situação tem direitos diferentes, tá bom? Temos um outro caso aí também, que é o justa causa, quando o funcionário ele comete uma falta muito grave numa empresa, e geralmente tem os direitos que ele vai ter, né, ou não vai ter também, em alguns casos. Temos um caso também do estagiário. O que o estagiário recebe quando ele é mandado embora de uma empresa? Um jovem aprendiz. Será que o jovem aprendiz tem direito a alguma coisa? Temos também um caso aí, tá, da empregada doméstica, que há um tempo atrás não tinha direito a nada.
Hoje, boba da patroa que mandar a pessoa embora só com o salário dela e achar que ela não tem que pagar nada. Rapaz, dá uma confusão danada. Hoje ela pode até procurar o direito dela. Então, nós vamos fazer um tour, tá bom, sobre isso aqui e para a gente entender um pouquinho sobre quais são esses direitos, tá bom? Podemos começar aí? Bacana? Mais uma vez aqui, tá? Para quem não me conhece ainda, quem está entrando na nossa live agora, tá vendo aí? Eu sou Oliveira do Regar, sou proprietário aqui da Case Consultoria e Treinamentos, né? Trabalho com vários empresários nas áreas de escritórios, né? Já coloquei dezenas de pessoas para trabalhar em vários lugares, tá bom? Em grandes escritórios, um lugar, inclusive uma área boa, tá? Para alguns de vocês que querem trabalhar numa coisa mais estável, é muito bom você entrar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso em outro momento, né? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Você foi mandado embora de uma empresa, tá bom? Foi mandado embora de uma empresa. Vamos pegar um caso aqui em que um funcionário tem mais de um ano que ele trabalha na empresa, tá bom? Então, quando a pessoa é mandada embora, a primeira coisa que ela vai ter direito, tá? No caso, é chamado aviso prévio, tá bom? O aviso prévio, tá? Numa empresa, tá? É o chamado aviso prévio, que a empresa é obrigada a avisar o funcionário com 30 dias de antecedência, tá bom? Na empresa. E para cada ano que ele fica mais na empresa, ele pode ter um aviso, cumprir o aviso, tá? Ele vai ter que cumprir o aviso, vai ter que trabalhar mais 30 dias. Vamos supor que hoje é dia 1º de maio. Então, eu vou ter que trabalhar, fui avisado hoje, então começo hoje a cumprir o aviso. Eu vou trabalhar até o dia 30 de maio. Para cada ano que eu fiquei a mais na empresa, aumenta um dia do aviso, tá? Essa é uma nova lei que surgiu há pouco tempo. Então, o que acontece, tá? Você então vai ter que cumprir aquele aviso. Tudo bem. Aí, como é que então a empresa vai pagar aquele aviso que cumpriu? Vamos supor que o seu salário na empresa é R$ 1.500. Então, a empresa vai pagar R$ 1.500 de aviso para você. Mas vamos supor que a empresa mandou você embora. Aí você está grilado. Não, eu não vou. Esse cara não tem consideração por mim. Ele tá, eu trabalhei tanto por ele, ele fez e me mandou embora. Agora, né? Aí, se você não quiser cumprir o aviso, é você que vai ter que pagar como se fosse uma multa para a empresa no valor do seu salário, R$ 1.500. Sabia disso? Se você não quiser cumprir o aviso, você paga para a empresa. Isso tem muita gente que desconhece, né? Às vezes fica griladinho, sai de qualquer jeito, sabe? E não é assim que funciona. Apesar que quando uma empresa manda um funcionário embora, nós temos dois tipos de aviso. O primeiro aviso nós chamamos de aviso prévio trabalhado, é aquele que você vai cumprir os 30 dias, ou os 31 dias, 32 dias, que seja. E temos um aviso prévio chamado indenizado, é aquele onde a empresa dispensa o funcionário de cumprir o aviso. Nesse caso, quando a empresa dispensa o funcionário de cumprir o aviso, eu lembro, né? Inclusive, eu até orientava os donos de empresa, quando eu era chefe de departamento pessoal, que eu trabalhei em escritórios nessa época, foi excelente, uma das fases melhores da minha vida, que eu gostava muito de trabalhar dentro desse escritório. Eu orientava o dono da empresa a não deixar a pessoa cumprir um aviso prévio. Por quê? Porque às vezes a pessoa está sendo mandada embora, ela já está contrariada, ela vai trabalhar, às vezes, né, com má vontade, cozinhando um galo, entendeu? Às vezes ela está contrariada. Olha só o que acontece. Vou contar um caso para vocês aqui que aconteceu. Eu trabalhava em uma empresa, né? Eu trabalhava no escritório da empresa. E teve um rapaz lá, não importa o nome dele agora, tá? Que trabalhava comigo na época. E aí o que aconteceu? Ele foi mandar um programador, era um programador de computador que mexia no sistema da empresa, de informática. Aí o que aconteceu? O meu patrão na época lá, eu falei com ele, tá bom? E eu falei assim, olha, até na época, né? O trabalho que a gente fazia junto lá. Aí esse rapaz foi mandado embora, esse rapaz X lá, não importa. E eu falei para ele, né, com o meu patrão, tá? Acho que é o doutor Francisco, né, se não me engano. Doutor Francisco, não deixa esse rapaz aí, o tal X lá, né, o nosso amigo lá, cumprir aviso, não. Dispensa ele. Faz um aviso prévio, é indenizado, que é aquele que o senhor não precisa deixar a pessoa cumprir. O senhor tem 10 dias para acertar com ela. Não, ele vai ter que cumprir o aviso. Vai trabalhar mais 30 dias para mim, é direito meu. Eu falei, olha, isso é complicado, ele pode estar contrariado. Pessoal, aconteceu um problema que você nem imagina. O que aconteceu? Olha interessante aqui, olha. Marisvaldo aqui, tá? Olha só, você vê como é que as coisas são. O rapaz que era do sistema de informática, ele programou o computador, o sistema da empresa, para quando entrasse com a data de demissão do funcionário, né, que é a data de demissão dele, o computador iria apagar todo o banco de dados da empresa, ia fazer quase que uma formatação do computador, ia perder todos os dados, lá do meu patrão, lá do Dr. Francisco. Rapaz, assim fez. Quando aconteceu isso, rapaz, eu lembro que eu estava numa salinha, tinha uma salinha pequena lá, e ele ficou nervoso, o seu Francisco entrou lá com o negócio, ele queria pegar até pegar uma arma, ir atrás do cara, e porque ele não podia ter feito. Claro que o cara fez uma coisa terrível. Só que eu sabia que ele estava contrariado, porque ele estava sendo mandado embora. Ele não estava satisfeito. Eu falei, cara, deixa o cara embora, não deixa ele cumprir o aviso. Rapaz, não deu outro. Aí eu deixei o seu Francisco espernear, eu estava chorando. Falei, ó,
Ontem eu fiz, né? Eu peguei um HD externo que eu tinha, como eu também dependo do sistema para trabalhar, eu fiz um backup completo do seu sistema. Pode ficar tranquilo. Ele fez isso aí com o senhor, mas eu vou restaurar tudo em meia hora. Ah, não, Oliveira, não é possível que você fez isso, cara. Não acredito. Falei, fiz. Eu já sabia, eu avisei o senhor. O senhor podia ter problema com os outros trabalhos aí, mas eu de jeito nenhum, tá? Eu não ia deixar meu trabalho, né, parar por causa disso. Aí aconteceu, ele ficou, foi uma lição que ele teve. A partir dali, todos os funcionários que ele mandava embora, pessoal, ele nunca mais fez o cara cumprir o aviso. Mas a empresa, às vezes, tem pessoas também que são boas. Ela tá querendo sair, né, que seja mandado embora da empresa. A empresa manda, a pessoa tem amizade com o patrão também, né? Às vezes ele sabe o ponto que ele está entrando, saindo, entendeu? Então isso é bom para a pessoa saber, tá? Tudo bem, então vamos lá. Então, primeiro direito qual que é, pessoal? Fala aí. Quando o cara é mandado embora da empresa, aviso prévio. O aviso prévio. Vai trabalhar mais 30 dias. Agora um detalhe, se a empresa dispensar você de cumprir o aviso, ela tem 10 dias só para acertar com você. Tem empresa que vira e fala assim, não, não, aí você vai cumprir o aviso prévio em casa. Pessoal, isso não existe, tá? Não existe, tá bom? A empresa dispensou você, tem 10 dias para depositar o dinheiro na sua conta, sob pena de multa, certo? E é uma coisa complicada, tá? Certinho? Então vamos interagir mais um pouquinho com o pessoal do Instagram. Camila, ó, um abração, você é do meu coração aqui, pessoal aí, tá bom? Gabriel aí com a gente, tá? Bacana com a gente também. E todo mundo tá aí, tá bom? Vamos entrando aí, vamos, fica até o final que eu vou ter uma surpresa para vocês de novo aí, tá bom? Vamos lá. Agradeço que a galera tá entrando e tá ficando, cara. Tem que ficar e me aguentar aqui, né? Tô na área, né, pessoal? Tô na área, tá bom? Oliveira do Regar, tá na área, né? Então vamos lá. Qual que é o segundo direito que uma pessoa tem? O segundo direito, quando a empresa demite você, no caso, né, é chamado saldo de salário. É bom vocês lembrarem, se os meus alunos aí relembrar, o pessoal saber o que é um saldo de salário. São dias que a empresa ficou devendo para você. Vamos supor que você estava fazendo hora extra e criou um banco de horas, né? Vamos supor que você tem 3, 4 dias na casa. Vamos supor que a empresa mandou você embora lá, por exemplo, lá pelo dia 14. Aí ficou, então, você tem mais 30 dias para cumprir para frente, ficou 13 dias para trás. A empresa, então, tem que acertar aqueles 3 dias que ficou com você. Como é que eu calculo um saldo de salário? É fácil. Eu pego o salário da pessoa que é R$ 1.500, divido por 30 e multiplico pelos dias que eu estou devendo para a pessoa. Mas vamos supor que eu estou devendo aí 10 dias para a pessoa. Então, 1.500 dividido por 30 dá 50, vezes 10 dá 500. Tá bom? Eu tenho que pagar aqueles dias que eu estou devendo para o funcionário, tá, pessoal? Isso aí não tem como mudar, não. Certinho? Então, isso é uma coisa que muitos de vocês podem passar. E teve um caso aí, teve um aluno meu, né? Uma pessoa que eu treinei uma época aí, que ele comentou comigo, falou assim, Oliveira do céu, eu deixei foi mais de 40 dias para trás. Eu nem sabia que eu tinha direito a isso. Pois é, certo? Aí uma pessoa perguntou aqui, vamos supor que eu não sabia de algum direito meu. Quanto tempo eu tenho para procurar meus direitos na justiça? Você tem 5 anos depois que é assinado o termo de rescisão de contrato. Aí você pode ir lá procurar, acessar seus direitos, conversar, chamar a empresa para conversar, tentar negociar antes, né? Às vezes uma ligação simples para o dono da empresa, falando que você vai procurar os seus direitos, já resolve, tá bom? Podemos seguir em diante aí? Então vamos lá? Primeiro, direito a aviso prévio. Segundo, saldo de salário. É isso aí, tá? Eu estou falando em informação técnica, pessoal. É tão bom poder falar disso, né? Que eu fui chefe de escritório, né? Durante muito tempo. Eu estou remetendo aqui a um tempo que eu trabalhava na época, né? Fora do consultor. Então é isso aí, tá bom? Certo, Jonathan? Então é isso aí. Terceiro direito que a pessoa tem. 13º salário, tá? Então, se a empresa está te mandando embora, a empresa tem que pagar o 13º. Então, pega aquele ano, vamos supor que ela está mandando você embora no ano de aqui 2019. Naquele ano de 2019, você vai ter que ver quantos meses a pessoa trabalhou na empresa naquele ano. Vamos supor que eu trabalhei naquele ano, estou sendo mandado embora, por exemplo, dia 10 de outubro. E outra coisa, para o mês valer na contagem, tem que trabalhar pelo menos 10 dias, 15 dias naquele mês, na verdade. Então, se eu fui mandado embora dia 10 de outubro, então eu tenho aí, pessoal, 9 meses, né, de direito de 13º. Tá bom? Apesar que não é uma aula técnica, né? Como é que eu calculo 13º? Alguém sabe aí? Tem dúvida, né? É fácil, muito fácil. Pego o salário da pessoa, divido por 12, que são os meses do ano, e multiplico pelos meses, tá? Que eu tenho ali, tá bom? De meses 13º. Se eu tenho 8, 9 meses, se for no caso 9 meses, eu vou multiplicar por 9. Mas eu tenho direito ao 13º. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, já aconteceu comigo uma vez, que a empresa me mandou embora há muito tempo atrás, era uma confecção que eu trabalhava, chegou e falou assim, não, você não chegou até o final do ano, você não tem direito a 13º, não. Eu falei, rapaz, mas como, cara? Não tem não? Não, então não. Ah, então tá beleza. Então, muito obrigado, senhor. Realmente desculpa aí, porque eu não sei de lei, né? O senhor sabe da lei. Não, eu sei da lei. A empresa inventa lei e tá fora da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, tá? Então, pessoal, para quem não conhece, é muito bom. Eu já dei muita consultoria para empresas, tá? Já acompanhei acertos, né, em grandes sindicatos.
já dei palestras orientando, né, tanto funcionários quanto empresários sobre a importância dessa conciliação, dessa amizade que eles têm que ter com ele. Então, a rotina trabalhista, o direito trabalhista é uma coisa que a pessoa tem que ter. Ela tem que entender. E aí, vamos, acabou os direitos? Não. Primeiro direito, aviso prévio, saldo de salário, 13º, olha só tá enchendo aí, né, Luzia? Tá enchendo. Terceiro direito, quarto direito que a pessoa tem quando ela é mandada embora de uma empresa, chama férias vencidas. Se tem mais de um ano que a pessoa trabalha na empresa, nesse caso eu falei que nós vamos fazer um caso de mais de um ano, então ela tem direito a férias vencidas, tá? A férias vencidas da pessoa, então vai ser o mesmo salário dela. Se ela ganhava 1.500 por mês, então as férias vencidas vai ser quanto? R$ 1.500 por mês, tá bom? E agora, acabou? Não. Temos mais um outro direito aí, tá? Que vai ser as férias proporcionais. Férias proporcionais, depois que ele completou um ano de empresa, quantos meses ainda andou para frente de funcionário? Se andou mais alguns meses para frente como funcionário, você vai ter direito também àqueles meses. É facinho, né? Aqueles meses a mais. A mesmo cálculo 13º. Pego ali o salário, divido por 12, multiplico pelos meses que estão restando. Um ano que eu trabalhei, foi férias vencidas, foi isso? Vamos supor que um ano foi isso aqui. Aí eu entrei, fui mais alguns 4 meses para frente. Então eu vou ter 4 meses de férias proporcionais. Certinho? Olha só. Aqui tem um aqui, o Gislaine está perguntando, fazendo uma pergunta para a gente interagir. Eu vou interagir bacana com vocês hoje, né? Se caso a empresa te passar um documento que você só tem um ano para procurar seus direitos, não existe isso, tá, Gislaine? Não existe. Pela lei trabalhista, que eu já falei agora há pouco, tá? São 5 anos que a pessoa tem. Qualquer pessoa que procurar o Ministério do Trabalho, ela tem direito a 5 anos para poder recorrer ao direito dela. E a empresa, dependendo do caso, ela ainda vai pagar uma multa para você. Tá certo? Isso é uma coisa que vocês podem perguntar, pessoal. Aproveita para perguntar. Nós vamos interagindo com vocês aí. Acabou o direito? Não. Temos mais um outro. Vamos lembrar o direito aí? Ver se vocês estão com a mente boa igual a minha. Né? E hoje eu comi muito mel. Mel ativamente. Né? Tá? Aviso prévio. Segundo, saldo de salário, que é o dia que a empresa está te devendo. Terceiro, temos ali então 13º salário. Quarto, férias vencidas. Quinto, férias proporcionais. E sexto, adicional de 1/3 de férias. Eu vou somar as férias vencidas mais as férias proporcionais e dividir por 3. Tá bom? Não fica tentando entender esses cálculos aí, não preocupa que senão eu estou falando que vocês vão lembrar disso aí. Eu tenho direito a outro chamado férias proporcionais, tá? E também tenho direito, então, adicional de 1/3 de férias. E é interessante, ó, então já é o sexto direito. Acabou o direito? Não, tá? Boa noite, mais um pouquinho, tá bom? Para o pessoal que está dando boa noite para a gente também. Mais um direito, então vamos lá, hora extra. Se no meio do aviso prévio, pessoal, eu cumpri, tá? Aqui nós temos aqui, tá? Só acompanhar aqui o nosso tempo aqui também, o nosso time, tá bom? Muito bom aí. Se o tempo do aviso prévio, tá? Eu cumpri, fiz hora extra naquele tempo, certo? Aí o que que acontece? Então, eu tenho aí, pessoal, tá? Eu tenho um tempo aí para poder trabalhar com vocês, vamos colocar assim. Fiz hora extra, o cara tem que me pagar a hora extra do meio do cumprir o aviso. Como eu falei para vocês, para todo mundo aí, às vezes tem pessoa, gente, que está cumprindo o aviso, mas a pessoa não tem inimizade nenhuma com o dono da empresa. Aí eu falo, não, você pode ficar mais tarde e fazer uma posso? Posso sim. Às vezes o cara está até te ajudando ali naquela questão de estar te mandando embora, em algum caso, né? Certinho? Então você vai ter direito à hora extra. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito, puxa, no mês quando eu estou sendo mandado embora da empresa, eu tenho direito a alguma gratificação? Tá? Claro que sim. Se você vinha recebendo gratificação todo mês no seu salário, na hora de fazer o acerto também vai ter direito às gratificações, tá? Vamos pegar algumas gratificações? Ó, olha, vamos lembrar aqui. Você tem direito aí a anuênio, aquele, né? Que você, quando já tem mais um ano que você trabalha na empresa. Tem direito a triênio, que é 3 anos de trabalho na empresa, tem um valor lá, X que você recebe. Tem direito a quinquênio, se for mais de 5 anos na empresa. Você tem direito, por exemplo, a periculosidade, se você trabalhava num local perigoso. Você tem direito a essa periculosidade. Você tem direito também à insalubridade. Se você trabalhava em um local em que agredia a sua saúde, né? Por exemplo, como ali você trabalhava com produto químico, carvoaria, qualquer coisa assim. Você tem direito, por exemplo, a um outro aí também chamado... Se você trabalhava somente à noite, um adicional noturno, tem que acompanhar o acerto da pessoa. Tem empresários que acontece assim, pessoal, que esse é um tema bem interessante de discutir, que quando acontece ele vai sair cortando todos os direitos da pessoa e quer pagar só o salário seco. Não é assim que funciona, tá certo? Não é assim que funciona. Nesses muitos anos que eu trabalhei dentro de escritório, inclusive, né? Eu tive a oportunidade de colocar várias pessoas trabalhando dentro dos escritórios, que é uma área interessantíssima para trabalhar. Eu vi muitas pessoas cometerem erros. Inclusive, eu entrei uma época num escritório de contabilidade, pessoal que estava tudo errado lá, certo? O cara fazia as coisas tudo errado. E é uma coisa que é ruim, que a longo prazo vai dar problema para a empresa. Por isso que uma pessoa que quando vai trabalhar num escritório, para poder executar esses cálculos, principalmente na área de departamento pessoal, que seja,
Ele tem que começar a se tornar um especialista e as leis vão mudando, ele tem que estar antenado, tem que estar se atualizando. Eu me atualizava, eu lembro que eu estudava semanalmente, né? Mudava alguma coisa, eu já ficava, opa, peraí, né? Vamos aos direitos, continuando o direito aí, tá bom? Boa noite, Luzia aí, tá? A galera. Olha só, mais um direito que nós temos aí, tá? FGTS. O que é o FGTS? FGTS significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É como se fosse uma poupançazinha que a empresa vai fazendo para você ao longo do tempo que você trabalha lá. Qual é o meu direito em relação ao FGTS? Eu tenho direito de sacar o que está lá no banco. Olha só, hein? Eu tenho direito de sacar completamente o que está lá no banco, não tem problema, tá? Tem que calcular o FGTS também sobre aquele acerto que eu estou fazendo. Isso eu não vou ensinar vocês a calcular aqui hoje, né? Que não é o nosso objetivo. Eu tenho que falar, bater um papo com vocês. Pessoal, a gente vai trabalhar, nós estamos falando aqui de assuntos interessantes, profissionais do mercado de trabalho, tá? E a gente tem que saber certas coisas, tá bom? Outra coisa também que eu tenho direito aí, vamos lá, o cara está me mandando embora, né? Toda empresa que manda um funcionário embora, a empresa tem que pagar uma multa para o funcionário, tá? E essa multa, ela é incidida lá sobre o FGTS que está no banco, mas o do acerto, tá? Não precisa se preocupar como calcula. Mas se o cara te mandou embora, a empresa te mandou embora, ela tem que pagar uma multa por estar te mandando embora. Isso não tem como mudar. Então, nesse caso aqui que nós estudamos, tá? Estamos estudando essa parte aqui, nós estamos falando do acerto da empresa, a lei trabalhista, o direito que você tem quando a empresa manda você embora. Então, vamos lembrar aí, essa memória de vocês estão boa? Antes eu vou tomar água aqui, porque vocês vão lembrar da memória aí, né? O pessoal acabou de entrar na nossa live aqui, tá no nosso Instagram, tá com a gente aqui. A Luzmaia de Oliveira, nós chamamos ela de Maia, um abraço aí para Maia. Ela é empresária lá de Firminópolis, da Caia Castanhas, tá? Uma grande empresária lá do segmento. A maior empresa de Firminópolis, próximo aqui de Goiás, de Goiânia, né? É dentro de Goiás. Então, tá aí, Maia, tá bom? Fiquei prometendo uma palestra um dia na sua empresa, ainda vou cumprir, hein, pro seu funcionário aí, por minha conta aí, tá? Um dia nós vamos fazer uma palestra bacana aí, tá bom? Tá com a gente, estamos falando sobre direitos trabalhistas. E é bom, né, a pessoa conhecer quais são os direitos de um funcionário quando ele é mandado embora, tá bom? Olha só, pessoal, vamos lembrar então quais são os direitos de um funcionário quando a empresa manda o funcionário embora? O primeiro, aviso prévio. Muito bem, você que falou é aviso prévio. Segundo, saldo de salário. Terceiro, temos lá o 13º salário. Quarto, férias vencidas, se houver alguma férias que está vencida. Quinto, férias proporcionais dos meses que ainda estão restando. Sexto, dedo aqui sobrando, né? Temos aí um terço de férias, somando as duas férias dividindo por 3. Quarto, sétimo, né? Eu estou errando até as contas aqui, né? Sétimo aqui, as contas já estão ficando. Produção, estou ficando meio velho aqui, produção. As contas aqui, né? Sétimo, hora extra, hora extra. Vocês não estão me ajudando aí, velho? Hora extra. Nós temos o que mais aí? Gratificação. O que nós temos mais aí? Né? O pessoal acabou de entrar outro empresário aí, ó. Ajuda aí, velho. Vamos lá. Mais um direito aí que eu tenho, a multa trabalhista. Tá faltando um direito aí que alguém saberia me dizer? Rafael, sabe me dizer qual o direito que tá faltando aí para o funcionário quando ele é mandado embora? Eu não falei o direito aqui. Tem direito, pessoal, a receber o seguro-desemprego. Esse é uma coisa, né? Nós até falamos esse dia para trás, numa outra live aqui, sobre seguro-desemprego, que a pessoa que tem direito, quais são as regras do seguro-desemprego. Vamos só relembrar, né? A pessoa, então, trabalha ali por 12 meses, tá bom? Nos últimos 18 meses que ela trabalhou, a primeira vez que ela vai receber, ela tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses na empresa, ela tem direito a receber o seguro-desemprego, que varia de 3 parcelas a 5 parcelas. Na segunda vez, né, ela tem que ter trabalhado pelo menos 9 meses. Na terceira vez que ela vai receber, ter trabalhado pelo menos 6 meses nos últimos 10 ou 12 meses, tá? Mas isso aí não importa hoje, não. É um direito que a pessoa tenha mais, tá bom? Falando de demissão, de rescisão de contrato, todo mundo que é empresário, né? Inclusive, a Luzmaia está com a gente aí. Muitas das vezes a gente, assim, é claro que tem funcionário, a gente mexer com gente não é fácil. E tem hora que o patrão, ele tem que saber a hora certa de tirar certas pessoas, né? Do grupo, do convívio dos outros funcionários. Tem hora que a gente também tem um coração mole, a gente tem um coração patrão que está do outro lado, vou falar agora lá do patrão, né? Ele quer dar uma chance, quer dar uma oportunidade para a pessoa, ver até onde a pessoa vai. Pessoal, mas tem uma frase que fala assim, cara, quem não vê cara não vê coração. Muitas também, não é só o lado do funcionário que existe. Tem muitas pessoas também que ficam ali cozinhando galo, forçando a barra para ser mandado embora, né? Para poder pegar o seguro-desemprego. E às vezes o patrão dá todas as chances que a pessoa tem que sobreviver. E tem depois pessoa que o patrão deu a mão pro cara, uma coisa até que eu oriento vocês a não fazer isso, tá? Aí na hora de uma bobagem, o cara quer criar uma situação que às vezes nem é real, quer levar o patrão na justiça, que a pessoa entendeu, poxa, parece que você não viu o lado que teve uma oportunidade também. Agora, se a pessoa às vezes não agiu de forma correta, como eu falei, há 5 anos, né? Para se mandar uma pessoa, conversar com a empresa, chamar a pessoa lá para poder se organizar. E a empresa tem que estar organizada.
Por isso que fala a frase, né? Quanto mais eu andar certo, cara, mais certo eu vou estar. Eu não dou direito. Quem dá um motivo perde o direito. Certo? Essa frase eu gosto dela. Se você dá um motivo, age de forma incorreta, e aí você abre precedente para uma pessoa que tenta te prejudicar. E não é interessante isso aí. A gente já está aí, pessoal, há mais de um mês, né, com as nossas lives, entendeu? Orientando cada semana, né, cada dia uma coisa mais interessante para você ir acompanhando a gente, para ter essa noção. Bacana? Então vamos lá, hein? Aprendemos um pouquinho aí quais são os direitos. Depois você volta na live, você vai ter acesso novamente aí também para o YouTube, né? Vai ficar logo, logo o pessoal vai subir para o YouTube. Quem não pegou ainda a parte completa, mas assim. Agora a empresa mandou o funcionário embora. Bacana. Tá. E agora, quando o funcionário pede para sair da empresa, quais são os direitos? Aí é que tá, né? Certo? Aí é que tá. Quais são os direitos de um funcionário quando ele pede para sair de uma empresa? Pessoal, quando o funcionário pede para sair de uma empresa, a primeira coisa que eu acho assim que o dono da empresa tem que avaliar é os motivos daquela pessoa. Muitas pessoas vão pedir para sair de uma empresa porque às vezes estão entrando num emprego melhor, pode acontecer isso. Pode estar saindo de uma empresa porque está contrariado com outro funcionário. Eu vou falar uma coisa para vocês aí, ó. Para a Luz Maia, que é empresária, para outras pessoas que vão trabalhar em empresa, algum de vocês, pessoal, muitos de vocês aí, ó, poderão ser chefes, inclusive, né, de vários locais, inclusive talvez até de escritório, de um bom escritório algum dia, que é um excelente local para você trabalhar. Né? Um ar-condicionadozinho lá, de segunda a sexta, é bom para você, né? O pessoal gostava, né? Então, às vezes o camarada está com contrariedade com algum outro funcionário na empresa, ele está querendo sair. Por isso que existe um departamento chamado de recursos humanos, que às vezes é bom você conversar com aquela pessoa, tentar entender quais são os motivos que ela tá levando ela, pessoal, a poder querer sair daquela empresa. Será que ele está contrariado com alguma coisa? Pessoal, não está fácil. Eu estou falando para vocês que a cada dia que passa, você achar uma pessoa que é especialista em uma área para trabalhar, a Luz Maia aí que o diga, né? Que a gente já conversou sobre isso, tá bom? O Antônio também, né? Sabe aí com a gente, tá bom? O João Paulo aí com a gente também, que trabalha lá na Castanhas também. Então, assim, uma pessoa não é fácil, cara, você achar. Então, acabou aquela fase em que você tirava uma pessoa de qualquer maneira de uma empresa. Acabou aquela fase também de uma pessoa querer sair de qualquer maneira. Então, não é assim que funciona. Então, é bom conversar com a pessoa. Quem sabe você contorna aquela situação e a pessoa não precisa sair. Mas a pessoa quer sair, não tem jeito. Então, chego lá, Oliveira, eu realmente não vou ficar na sua empresa, eu realmente não quero mais. E então, o que que acontece? Aí, então, nesse caso, vai seguir também algumas regras. Quais são os direitos de uma pessoa quando ela pede para sair de uma empresa? Então vamos lá. Primeiro deles, aviso prévio. Pelo fato de você estar pedindo para sair de uma empresa, não quer dizer que você não tenha que cumprir o aviso. E muitas vezes, se você não quiser cumprir aquele aviso, você vai ter que pagar aquele aviso para a empresa, que é exatamente o valor do seu salário. Então, se eu estou pedindo para sair de uma empresa, eu tenho que cumprir o aviso prévio. Não tem conversa. Entendeu? Se tem gente que tem essa dúvida, eu não sei nem que dúvida que é, porque você também, assim como a lei se aplica ao patrão, pessoal, se aplica ao funcionário. Existe a CLT, existe algo. Para que existe essa CLT? Para quem não viu no início da live que eu falei, é um livro, né, que regulamenta todas as regras que uma empresa deve seguir em relação ao funcionário e também o funcionário deve seguir em relação à empresa. Tá? Quais são o segundo direito que a pessoa tem? Também é o saldo de salário. Se a empresa está devendo alguma coisa para o funcionário, a empresa vai ter que pagar aquele saldo de salário, que eu já falei, né? E a empresa vai pegar o salário do cara, dividir por 30 e multiplicar pelos dias que ela está devendo. Aí calcula o saldo de salário. Terceiro direito, 13º salário. Você tem direito também ao 13º por fato de você estar saindo. Interessante que até o ano, se eu não me engano, de 86, quase que se eu não me engano, 86, hoje eu não estou falando muito de data, porque teve algumas coisas que mudaram, mas até um tempo atrás, quem pedia para sair de uma empresa não tinha direito a 13º. Não tinha. Não tinha direito. Ele tinha direito a essas três primeiras coisas que eu falei para você, mas 13º não tinha. Aí teve uma legislação lá que teve uma alteração na CLT, que passou a ter direito não só ao 13º, mas também às férias, tá? Férias vencidas, que tem mais de um ano, que ele tem direito às férias vencidas também. E ele também passa a ter direito às férias proporcionais, de meses que estavam devendo. Tá vendo como as coisas chegaram? Foi chegando para a pessoa, né? Então, bacana, né? Aviso prévio, saldo de salário, 13º, férias vencidas, férias proporcionais e aí temos o adicional de 1/3 de férias, que é somando as duas férias, ou uma que seja, dividindo por 3 para saber um valor lá. Não preocupa com valor e cálculo não, tá bom? Um dia desse aí nós vamos dar uma aulinha para vocês aí, tá? Futuramente a gente conversa mais sobre os detalhes, vocês poderão aprender mais coisas futuramente com a gente. Eu sou apaixonado nessa área de departamento. É uma área que eu sou falar, que eu sou suspeito de falar, né? Sou bom nessa parte também, gosto de fazer. Então bacana aí, tá? Qual o próximo direito? Também a hora extra, se a pessoa fizer alguma hora extra quando ela sair, tá, da empresa, estiver saindo, tá? Outro direito que a pessoa tem também. Agora tem direito também a gratificações. Se já vinham tendo gratificações, não pode tirar. Uma pessoa fez uma pergunta aí, Oliveira,
A empresa é obrigada, quando eu estou saindo da empresa, quando a empresa me demite, eu achei interessante a pergunta, se eu vinha recebendo, é até engraçada a pergunta, mas vou falar, né? Se eu vinha, ela aí pagava plano de saúde para mim, né? Ela tem que continuar pagando o plano de saúde para mim por alguns meses depois que eu saio da empresa? Pessoal, claro que não, né, pessoal? Você desligou da empresa, certo? Então, é um caso assim, né? Então não tem que pagar mais para você ali, não vai te dar o vale transporte, entendeu? Hoje não vou nem falar dos descontos que você tem, não. Um dia nós vamos falar sobre desconto, o que a empresa desconta de você depois, quando está fazendo um acerto. Então ela não tem que pagar mais plano de saúde para você, tá? É um caso assim que é interessante. Tem empresas, por exemplo, que acontece caso que você trabalha numa empresa, que eu acho interessante, eu já aconteceu comigo, eu trabalhava na empresa, a empresa me oferecia apartamento para morar, ela me oferecia carro, né? Então, quando a empresa te demite, ela sai fazendo um chupa-cabra. Viu, produção? Chupa-cabra aí é o trem mais violento que tem. Você sai arrancando tudo, né? Tem que conversar com a produção de vez em quando aqui, que tem que interagir, tem que interagir. Cara, toma seu carro. Aí, meu carro. Aí, olha aí, você tem uma semana pra você sair do apartamento. Aí você vai ter que sair do apartamento, meu filho. Já era, entendeu? E, cara, não vai ficar morando naquilo que não é seu. Você não faz parte daquela corporação mais, né? É questão de lógica. Então, é um caso que a pessoa tem. Outra dúvida que o pessoal tem também. Vamos lá, mais um caso aí. Contrato de experiência. Eu estou em contrato de experiência, tá bom? Tanto a empresa pode mandar você embora no contrato de experiência, que são até 3 meses na empresa, quanto você também pode pedir para sair nesse contrato de experiência. Quando a empresa te manda embora, tá? Vamos continuar aqui um caso aqui, voltando um pouquinho atrás lá no segundo caso, tá? Que é um caso, a pessoa também tem direito a várias coisas aí, não é porque o cara vai sair de qualquer maneira, não. Isso é uma coisa que eu vou falar para você. No segundo caso lá, vamos continuar os direitos lá para terminar, para não fazer confusão, né? Isso é só uma pergunta que a pessoa fez. Assim, estou pedindo para sair da empresa, então vamos lá. Agora, tá bom. Tem direito ao FGTS? Não tem direito ao FGTS. Não é que você perde o FGTS, tá? Até uma vez o Rafael fez essa pergunta para mim aí, né, Rafael? O FGTS fica retido, você pode sacar ele depois de 3 anos, se não estiver trabalhando de carteira assinada. Se você entrar numa outra empresa, ele pode incorporar, tá bom? É um caso que pode acontecer de incorporar naquela próxima empresa. Ou então você pode usar para comprar casa própria, tá? Ou então materiais de construção, já é permitido fazer isso. Mas você não pega no dinheirinho, na mufunfa, na grana, entendeu? Não pega no FGTS, não pode. Quando você é mandado embora pela empresa, a empresa te mandou embora, com 5 dias você vai lá na caixa e pode sacar o FGTS. Quando você pede para sair, não. Outro direito que você perde o direito ao seguro-desemprego, tá? Você não pode sacar o seguro-desemprego mais, tá bom? Olha um alerta que eu fiz para vocês em outra live aí, ó. Eu queria só relembrar isso aí, que um amigo meu caiu nisso essa semana, de novo, e eu falei, cara, mas não é possível. Se você, por exemplo, lá, foi mandado embora para uma empresa e você vai receber o seguro-desemprego. Aí esse amigo meu, o que que ele fez? Ele queria vender umas roupas lá, de repente ele foi lá, cara, e fez o MEI. Ele abriu um CNPJ. Aí quando ele foi tentar sacar o seguro-desemprego dele, cara, veio só a notificação. Você possui CNPJ, você não tem mais direito ao seguro-desemprego. Então, se você saiu de uma empresa, você pensa em montar um negócio, não abra o MEI até você pegar o seu seguro-desemprego aí, porque eu falo para você, tenta ver de outra forma. Então, vê um jeito de você trabalhar, tá certo? Então, esses são os direitos para quem é mandado embora de uma empresa e também para quem está pedindo para sair. Vamos então entrar naquele caso agora que eu falei para vocês, tá? Pessoal, a aula é um pouquinho técnica hoje, mas eu prometi para alguns alunos que eu iria falar sobre isso. É muito bom você entender, tá, um pouco sobre isso, quais são esses direitos. Você tem que estar antenado. Ó, uma das coisas mais assim que eu ouço de empresários, principalmente nesses grandes escritórios, para onde eu encaminho o pessoal, de vez em quando eu coloco o pessoal para trabalhar, indico esse pessoal para trabalhar, e quando eu converso com grandes empresários também às vezes, com alguns também médios, né? É que eles gostam de ver uma pessoa orientada. No mínimo, quando você sabe um pouquinho de departamento de pessoal, a pessoa pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Já pensou nisso? Né? Na verdade, na minha opinião, uma humilde, sincera opinião, eles deveriam ensinar acerto trabalhista e direito no segundo grau, pessoal. Na verdade, quando a gente estudava lá. Vocês lembram disso? Poxa, tem tanta coisa que a gente vê que às vezes não vai usar, mas essa é só a minha opinião, né? Que às vezes não vale muito, mas assim, talvez valha, né? Então, beleza. Sou jovem aprendiz, estou começando a minha vida, tive uma chance na minha empresa. Sou um estagiário, então eu também estou começando na empresa. Eu tenho algum direito quando a empresa me mandar embora? Ah, meu amigo, tem direito. Muitos de vocês vão fazer faculdade aí, ó. Vocês vão ficar nessa dúvida quando trabalhar como estagiário e achar que você não tem direito. Tem direito sim, tá? Certinho? Só que tem direito a lá os dias também, o saldo de salário, tem direito ao 13º, tem direito a férias, sabia disso? Se o contrato for mais de um ano, você tem direito a férias, tá? Férias que nós chamamos de férias vencidas. Tem direito aí, tá bom? Ao 13º também, no contrato aí também nessa faixa. Só não tem direito ao aviso prévio. Assim como no caso do contrato de experiência que eu estava falando.
Se a pessoa trabalha numa empresa, ela está durante o contrato de experiência, a empresa vai mandar ela embora, ela tem direito a todos os outros direitos, menos no caso, o aviso prévio. Acontece a mesma coisa com o jovem aprendiz e também com o estagiário, tá? Isso é uma coisa que acontece bacana. Então tem direito sim, pessoal. A pessoa muitas vezes assim, ó, eu vejo casos, cara, o que eu fico muito triste, assim, de ter que conversar com algumas pessoas que às vezes têm problema lá na frente, são empresários que às vezes querem criar regras, tá? Às vezes, pessoal, ó, e outra coisa, eu até aconselho os empresários que estão assistindo essa live aí, tá? Às vezes é melhor negociar do que brigar. Pensa bem que chato, cara, você ir lá numa audiência, lá no Ministério do Trabalho, às vezes ali você podia negociar com um cara, por exemplo, 5, 6 mil reais, você vai ter que pagar 20 mil reais, 15 mil reais, porque já vem depois de complicações. O funcionário da mesma forma, às vezes o empresário quer te pagar um pouco do valor, porque às vezes está com dificuldade, você não negocia. Lembra desse conselho, tá? Que é o grande tchan de hoje dessa live. Aprende a negociar, mas conversar, chegar. Uma pessoa especial fez uma pergunta para mim essa semana, e ela trabalhou durante 12 anos, tá, como empregada doméstica. Aí a pessoa chegou para ela, a patroa, inclusive foi boa para ela em alguns momentos, tudo bem, não tem nada, né? Pessoal, mas é outra coisa que eu falo para você. Se a pessoa pode ter sido boa com você numa relação de trabalho, mas você tem que lembrar que você também fez a sua parte. Poxa, quantas louças essa pessoa lavou, quantas coisas, né? Casa ela limpou, comida bacana ela fez, então ela também fez o trabalho. Então vamos lá. Aí ela trabalhou 12 anos como empregada doméstica, e aí a pessoa chegou para acertar com ela, falou: tá aqui o seu salário do mês, muito obrigado. E abraçou a pessoa, eu não posso ficar com você nesse momento complicado. E tudo mais, foi embora. Aí essa é uma moça que eu estava dando aula para ela, né, tá conversando lá, tem até uma. Aqui na Case a gente trabalha também, de vez em quando a gente dá alguns treinamentos, né, interessantes aí, inclusive para a área de escritórios, eu ensino muitas pessoas nessa área, eu acho bacana trabalhar com isso. É muito bom, gosto muito, né? Eu sou suspeito, né? Aí eu peguei e falei assim: não, minha mãe foi mandada embora, 12 anos na empresa. Senhor Oliveira, o senhor pode calcular, Oliveira, você pode calcular para mim o acerto? Eu falei, claro, na hora. Peguei os dados lá, só um escorrega um, igual, os trapalhões lá, tal, o número vem para cá, para lá, para lá. Pessoal, o acerto da mulher simplesmente deu R$ 9.200. E aí ela falou: ó, fala lá, conversa com a patroa. A pessoa: não, porque eu não vou pagar, porque isso não é assim, que não sei o quê. Eu falei: não discute, não tá. Vai lá, procura o instrumento e tal. Rapaz, não teve conversa, teve que chamar na audiência e teve que pagar. Então, assim, o ser humano, gente, desde a época que quando eu falei para vocês, começou na questão da indústria, o ser humano sempre trabalhou sobre situações assim meio complicadas, meio degradantes em alguns casos. E teve que se criar regulamentação, e ainda assim hoje não é tão justo, certo? Ainda não é tão justo, porque existe uma situação que eu acho interessante parar para conversar com vocês, que eu já falei, mas é a grande mentira. Um funcionário, às vezes, pessoal, ele tem que tirar aquela questão de tudo mais que você tem direito em algumas coisas, você vai receber, hoje é um pouquinho mais técnico para falar que tem direito, mas ele também tem que lembrar que ele pode progredir, ele pode crescer, né? Ele pode crescer. A gente, às vezes, trabalha em tantas coisas medianas e não pensa nunca em melhorar. Aí fica ali dependendo, trabalha um pouquinho, faz uma ceia trabalhista, fica um dinheirinho um pouquinho, aí vai em outro lá. A pessoa nunca para se especializar, para poder se organizar, para poder trabalhar em coisas melhores. Então, às vezes, você não vai ficar dependendo só dessas coisas só mais. Eu falo assim, ó, quando é que uma pessoa tem moral para chegar em uma empresa e às vezes até pedir para sair ou conversar, cara, quando você se transforma num profissional. O profissional é aquela pessoa que é especialista, que ela sabe o que ela está fazendo, né, com o que ela está trabalhando, certo? Então ele se torna uma pessoa tranquila para trabalhar, assim também como os empresários. Eu, sinceramente, tá nessa área que é departamento de pessoal, que eu já falei, que trabalha com várias áreas relacionadas ao funcionário, todo empresário deveria conhecer tudo sobre o departamento de pessoal. Todo funcionário também deveria conhecer um pouco mais, né? Tomar uma água aqui. Sobre as coisas, né? Qualquer dia desse eu trago, falo um pouquinho para vocês aí mais sobre a questão de 13º. Tem gente que tem dúvidas, por exemplo, sobre as férias, como é que calcula uma hora extra, né? Quais são os meus direitos que eu tenho quando eu estou trabalhando em determinada empresa, quais são a jornada. Então tem muita coisa para falar, né, sobre nessa parte da nossa live aí. Deixa eu só ver aqui nosso tempo de transmissão aqui. Bacana, tá? Chegando nosso limite aqui com o pessoal. E assim, nós vamos fazendo algumas lives mais curtas, tá? E eu quero que você guarde, traga a sua dúvida pra gente, você que tá aí, ó, tá bom? E olha, é uma coisa que eu falo para vocês, tá? Sempre há alguma coisa para aprender. Agora sim, ó, tenta ser calmo, né, nessa questão da tranquilidade, ser humano com a outra pessoa do outro lado. Porque um dia você pode estar trabalhando num escritório aí, você pode ter que fazer as contas, ter que calcular para a pessoa no departamento pessoal, você vai ter que demitir uma pessoa, chegar para conversar com ela de qualquer maneira, né? Não pode ser de qualquer maneira. Você vai ter que conversar corretamente com a pessoa. Se ela for pedir para sair de uma empresa, né? Você está trabalhando em um determinado escritório, você vai ter que escutar ela, tentar entender os motivos, certo? Mas nunca haja com ignorância, porque a gente saber que tem os direitos, né?
não significa assim, ó, às vezes você tem que abrir mão dos seus direitos, muitas vezes, e cumpra seus deveres, né? Tem uma frase que eu acho interessante, você não precisa ser ignorante, né? E perder a sua noite de sono, tirar a paz de uma outra pessoa. Pessoal, mas também você tem os seus direitos, sabe? Você tem que começar a entender, começar a acordar para essas coisas. Inclusive, um direito que você tem, sabe qual que é o direito que eu vou falar para vocês aqui? Cara, o direito de ser aquilo que você quiser ser. Sabia disso? Poxa, eu quero um dia trabalhar numa grande empresa, né? Eu quero trabalhar num grande escritório, eu quero trabalhar numa área que eu me sinto bem, eu quero fazer várias coisas. Então, planeja, né, Rafael? Se organiza, certo? Aí você vai aprendendo essas coisas. Por que que eu falo com você de forma tão natural? Nada melhor do que você falar de uma coisa que você viveu, né? E para mim, eu sempre senti muitas pessoas que me procuraram para poder perguntar o que direito que tinha sobre as coisas que fazia, né, que tal. Eu sempre tentei levar para esse lado para orientar a pessoa a ter tranquilidade, conversar, procurar fundamentar na lei, que é o ponto mais importante para ela. E a partir do momento que ela está trabalhando em determinada coisa, ela tem que ser também humano com as outras pessoas. É isso que eu quero colocar para vocês, tá? É uma área maravilhosa. Essa área que eu falei com vocês hoje, que é o departamento de pessoal, que é uma área dos escritórios, né? E toda empresa tem um escritório. Todo escritório tem pelo menos uma pessoa trabalhando, né? Então alguém está fazendo essa área lá. Se você saiu da empresa algum dia, parou de trabalhar na empresa algum dia, alguém teve que fazer, né? Entendeu? Algum cálculo lá, né? Então, é muito isso, tá? Então é bem interessante, tá? É interessante você ver isso aí, tá certo? Muito bom para vocês aí, tá bom? É muito bom aprender. E aí, Mainha tá terminando, eu vou despedir do pessoal aqui no Instagram, tá, Maia? Muito bom, olha, é bom falar. Vamos aprender também, tá bom? Obrigado por prestigiar a gente aí, tá? Aprendi muito bacana. Eu vou continuar ensinando aí. Se tiver dúvida também pode perguntar, tá? Mandar alguma coisa no caso, aí nós vamos deixar depois os contatos para vocês. Pessoal que entrou, João Paulo, Rafael, tá? O Antoine Torre, entendeu? Né? O Antônio aí, que é o cara especialista que eu vou falar. Tem um aluno que me perguntou assim, cara, você vai falar do cara da sessão da tarde? Eu falei, não, Deus, eu tô assim, eu tô com vergonha. Mas eu vou falar, o cara da sessão da tarde aí, o cara. Tá aí o Antoine, um grande empresário aí com a gente hoje também. E participem das lives, o pessoal tá entrando. Semana que vem, provavelmente nós vamos ter mais 2 empresários entrando aí, que eu convidei o pessoal para participar das nossas lives. E a gente tem que interagir, pessoal. Nós estamos no mundo dos contatos, tá? Network, sozinho, tá bom? Ninguém vai, tá? Ninguém vai. Aí amanhã falando, tá? O primeiro trabalho dela foi na Secretaria da Fazenda, eu lembro muito bem. Teve até uma amiga, né, que eu ajudei sua amiga a entrar também uma época, né? Aí eu começando agora, muito bom. A Islane está começando com a gente também nos nossos treinamentos, uns bons, tá? Pessoal, vamos em frente. Um abraço para vocês. Ótima noite, tá bom? E aí, ó, segunda-feira não, vou avisando vocês nossos contatos aí direitinho. Nós vamos dar uma pincelada em mais um. Se alguém tem interesse em aprender mais alguma coisa trabalhista, algumas coisas das áreas dos escritórios, podem dar sugestões aí também. Ó, fala sobre isso comigo, né? Tenha dúvidas sobre isso. Vamos interagir, né? Montar nossos conteúdos aí de acordo com o que vocês querem aprender. É muito bom, tá? Então, é muito bom. Bom que o pessoal está gostando, a Gislaine está gostando com a gente aí nos nossos trabalhos, tá? E vocês estão com a gente, tá bom? Espero que tenha ajudado hoje, tirado um pouco das dúvidas de vocês. Podem, né, tirar mais dúvidas depois em algum momento. Hoje nós falamos sobre a área trabalhista, direito trabalhista. Quais são os direitos que eu tenho quando eu saio de uma empresa? Então, nós numeramos, falamos um pouquinho de cada um, uma coisa bem específica para você saber. E aprenda, tá? Nós vamos falando sobre os escritórios, trazer mais algumas curiosidades aí que vocês vão achar bem interessante mesmo, tá bom? Um abraço para vocês aí, tá? Agora vamos terminar, tá bom? É isso aí.